Olá, tudo bem com você? Quando aparece essa tarja azul aí na sua tela, você já sabe, né? Tá na hora da nossa entrevista especial. Nosso tema de hoje é sobre economia prateada. Você já ouviu falar? São todos os produtos e serviços consumidos por pessoas com 50 ou mais de 50 anos. E é um público mais que especial, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, por ano, eles movimentam quase 2 trilhões de reais. E se a gente levar em consideração a movimentação mundial, esse número ultrapassa os 15 trilhões de dólares. Por isso que é tão importante falar sobre isso, né? Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial para a nossa entrevista especial. Além de você, também vou receber aqui o Fábio Alves, que é CEO da Angels Life e também especialista no assunto. Fábio, quando a gente fala sobre um público de 50 anos, o público da melhor idade, a gente tem que entender também que é um público diferenciado, né? Com certeza. Obrigado pela participação e pelo convite de estar aqui conversando um pouco sobre esse público tão importante diante da nossa cultura, né? Quando falamos, Márcio, em um público voltado para a terceira idade, o público da terceira idade, não podemos esquecer que nós estamos falando dos filhos dos idosos que hoje nós conhecemos como idosos, né? São pessoas que estão, acima de tudo, quebrando paradigmas e entendendo suas necessidades e suas reais expectativas do que eles querem para o seu processo de envelhecimento. Como que vai ser a sua tomada de decisão, o que pode, o que não pode, de que forma trabalhar uma camada preventiva, de que forma contribuir não somente para o processo de envelhecimento, mas também para a mudança de culturas e hábitos. Fábio, quando a gente fala em melhor idade e a gente fala em empreendimentos para atender esse público, hoje é inevitável a gente não falar sobre tecnologia. Afinal de contas, é o que move o mundo hoje. Mas a gente tem que entender que uma parte desse público dos 50 anos ou mais, ele está ainda se familiarizando com relação a toda essa tecnologia. Então, Fábio, qual que é o melhor meio de eu abrir uma empresa e conseguir aplicar uma tecnologia a essa empresa de forma que ela possa possa abranger todo esse público também sem causar dificuldades? O processo de envelhecimento de forma natural, ele vem mudando consistentemente, né? Atrelando não somente tecnologia, mas também cuidados. E de que forma você desenvolve tecnologia para um público que muitas das vezes não tem acesso a essa tecnologia ou às vezes não quer ter acesso a essa tecnologia de forma constante. É através de educação continuada. Então, eu vou falar um pouco da experiência que nós temos, porque quando nós começamos a trabalhar com um público voltado para a terceira idade, nós descobrimos aí inúmeras possibilidades e inúmeras oportunidades. E eu gostaria de explicar um pouco quais são essas oportunidades e quais são esses caminhos. Primeiramente, nós temos que entender que envelhecer no nosso país com saúde é uma frente de trabalho, é uma frente de tomada de decisão. Envelhecer no nosso país sem saúde é uma outra frente. Da mesma forma que isso se replica também nos outros países. Porém, existem determinadas situações que estão ligadas à nossa cultura e de forma mandatória, tá? Hoje, quando nós temos acesso a uma população de 60 a mais, que nós falamos, nós temos algumas quebras de paradigmas, algumas quebras de preconceitos, mas, acima de tudo, um direcionamento. Quando eu trago isso para uma camada 50 a mais, isso muda de forma considerável. Por quê? Nós estamos falando em 10 anos, numa janela de 10 anos. Mas hoje em dia nós temos muito mais acesso à tecnologia do que esses idosos quando eles estavam no processo de envelhecimento lá atrás. Então, quando nós precisamos desenvolver uma empresa, ou um produto específico, ou um serviço específico que você precisa também ter o idoso assistido nesta frente, você precisa, acima de tudo, criar relacionamento, criar interesse e despertar a necessidade nessa pessoa dele também estar diante de um processo de educação continuada. Porque a velocidade da tecnologia não é a mesma velocidade de entendimento dessa pessoa idosa. Então, hoje nós temos acesso a gerações diferentes. Hoje, a geração de hoje, que está se formando, que está trabalhando diretamente com o público idoso, é uma geração que ela já é praticamente 100% digital,
que é diferente da geração que cuidava anteriormente. Então, quando nós falamos de cuidar com propósito, nós estamos falando não somente de uma necessidade básica em que as pessoas idosas têm de uma alimentação, de uma medicação no horário de assistir uma TV, mas, acima de tudo, de uma orientação, de promover estímulos e, acima de tudo, de estar próximo, criar vínculos. E, de acordo com que nós vamos desenvolvendo isso, nós vamos criando agentes facilitadores e caminhos em que vai despertar o interesse do idoso em estar cada vez mais se atualizando dentro dos seus limites e das suas possibilidades. Agora, Fábio, você falou sobre gerações e a minha dúvida vem daí. A geração que vem agora, como você comentou, é uma geração que já nasceu dentro da tecnologia. E a geração de quem tem um pouquinho mais de 50 anos é uma geração que está se adaptando a essa tecnologia. Como é que um jovem pode abrir uma empresa voltada para um público de maior idade, essa economia prateada, atendendo os anseios desse público aí, mas sem deixar de quebrar essa questão cultural também, que a gente tem que respeitar esse lado também, né? É uma cultura diferente, como você comentou antes, né? A tecnologia embargada em qualquer projeto voltado para a terceira idade, ele tem que ter como premissa o quê? A paciência, acima de tudo. Porque, de alguma forma, quando nós falamos em quebra de paradigmas, nós estamos falando em quê? Em criar também um processo de imersão por parte desse jovem empreendedor que quer desenvolver tecnologia para um público que não necessariamente faz uso de forma diária. Tá? Com base nisso, Márcio, o que seria extremamente importante? Criar cases e testes. Esse empreendedor ser um beta-tester do que ele quer promover. Se o que ele quer promover é institucional, se o que ele quer promover é de uso contínuo, ou, acima de tudo, se o que ele quer promover é uma extensão da necessidade que o idoso quer. Eu vou usar um case, por exemplo, que vocês talvez já tenham vivenciado. Hoje em dia nós estamos diante de a plataforma de bancos digitais, né? Onde um jovem hoje, muito facilmente, ele vai lá, ele abre uma conta, ele começa a operar e assim sucessivamente. Quando você traz isso para a terceira idade, a figura do gerente, do caixa, né? A figura daquela pessoa presencial é muito mais importante do que a tecnologia, né? E o idoso, ele quer ter esse contato, ele quer ter essa socialização e ele precisa disso. E nem sempre isso está ligado a ele desconfiar de alguma coisa, não, é porque existem restrições, existem dificuldades, né? A mobilidade é outra, como ele enxerga é diferente, a dificuldade dele de ouvir é outra. Então, nós precisamos entender o que esta tecnologia embargada, atrelada ao cuidado que o idoso necessita, vai trazer de benefício para ele dentro do dia a dia. E de que forma você coloca isso também em escala, né? Porque, como eu falei no início da entrevista, nós temos um processo de envelhecimento hoje, onde as tomadas de decisão nem sempre partem do idoso, mas sim de um terceiro, seja de um filho, seja de um ente querido, e nem sempre, pela tomada de decisão ser dele, ele vai contribuir de forma positiva. Você não vai conseguir fazer um processo de aceitação. E aí você vem num processo de imposição. E a imposição com o idoso, eu posso te garantir que não funciona. Eles precisam ser participativos acima de tudo. Você precisa ganhar confiança, deixar de ter simplesmente uma relação e criar um relacionamento. Esse relacionamento precisa ser sólido, sustentável, transparente, mas, acima de tudo, eles têm muito a contribuir, né? Eles conseguem, muitas das vezes, através de pequenas falas ou de pequenos gestos e pequenas ideias, fazer com que aquilo que você está pensando de forma macro se transforme num processo muito mais simples, muito mais simplista, mas, acima de tudo, eficiente. Ou seja, Fábio, aquela premissa de qualquer negócio, né? Que é escutar o seu cliente, estudar e entender exatamente o que eles querem, o que eles precisam, fazer um estudo aprofundado.
E dentro disso, Fábio, eu queria ver com você também, saber a sua opinião com relação às oportunidades de negócio, porque você falou muito sobre necessidade e dificuldade das pessoas que têm essa idade, né? Que chegam a essa idade, não são todas, enfim, mas a maioria tem. Então, dentro disso também pode surgir uma oportunidade de negócio, né? Por exemplo, uma empresa que tem uma tecnologia X, uma pessoa que tem uma idade um pouco mais acima de 60 anos, 70 anos, não consegue utilizar aquela tecnologia daquela forma, alguém pode aproveitar e, nesse meio, criar um negócio que facilite essa ligação. Então, a gente pode falar também em oportunidades de negócios também quando se trata da economia prateada, né? Com certeza, Márcio. Até porque, como você mesmo disse no início, estamos falando de uma população que movimenta em mais de 2 trilhões, né, dentro da nossa economia. Isso é um valor considerável. E levando em consideração que nós temos, estatisticamente falando, né, até 2030, nós teremos aí praticamente 30% da população com 60 anos ou mais. A partir de uma necessidade dentro da minha família, eu resolvi empreender nesse segmento. Porque não era somente buscar uma hospedagem ou um local onde minha avó pudesse ter um leito para ser assistida, mas de que forma esta instituição pudesse contribuir, além dos cuidados, com experiências e que pudessem superar as minhas expectativas. Diante disso, surgiu um projeto que hoje, a qual eu sou o CEO. É um projeto onde nós temos moradias de forma segmentada, né? Ou seja, não somos intitulados como casa de repouso, mas nós temos unidades onde nós atendemos idosos de grau 1, de grau 2 e de grau 3, cada um com a sua necessidade de atendimento, com atividades voltadas para a saúde física e mental compatível com esse núcleo, mas acima de tudo, e onde está o grande diferencial. Hoje nós atendemos idosos que estão quebrando paradigmas da institucionalização, porque viram seus pais envelhecer em casa, cuidaram de seus pais, a expectativa de vida era menor, né? E hoje eles estão diante de um processo de experimentação. Eles estão experimentando um novo conceito de envelhecer, diante de estruturas voltadas com moradia assistida, com atividades cognitivas, com socialização, mas acima de tudo, eles são pessoas idosas, mas que contribuem muito para o desenvolvimento de soluções para novos produtos, para novas estruturas. Por quê? Os nossos futuros clientes são os filhos desses idosos que nós atendemos. Então, hoje, o que nós oferecemos de diferencial, daqui 5 anos, ele é o mínimo que qualquer estrutura assistencial voltada para a terceira idade vai precisar ter. Então, a cada dia que passa, foi o que você falou, existe uma necessidade no mercado, existe o público, mas de que forma, neste meio, a gente consegue conciliar o que é viável e o que pode ser entregue com qualidade, mas, acima de tudo, preparando não somente a sociedade, mas, acima de tudo, preparando também a nossa estrutura de entrega de serviços para essa nova geração, para esse novo processo de envelhecimento. Tem que se preparar, né? Tem que estar organizado para isso. Fábio, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer o intervalo e já já a gente volta, tá bom? Para você que está acompanhando a gente, intervalo agora rapidinho, já já a entrevista especial está de volta. Estamos de volta, o intervalo rapidinho, hein? A nossa entrevista especial de hoje é sobre economia prateada. O público de mais de 50 anos que consome produtos e serviços e tem ganhado grande espaço aí no mercado como um todo. Eu até comentei no início do nosso programa que 30% de toda a base do setor econômico é formada justamente por pessoas com mais de 50 anos e eles movimentam mais de 2 trilhões de reais por ano só aqui no Brasil. E conversando com a gente sobre esse assunto, já vou pedir para colocar aqui na tela, é o Fábio Alves, que é CEO da Angels Life. Fábio, a gente estava conversando no início do programa, né, sobre essa questão das necessidades das pessoas com essa idade, né, com um pouco mais de 50 anos. A gente falou sobre a questão cultural, falou também sobre a questão da tecnologia. Fábio, levando em consideração tudo isso que a gente conversou um pouco antes, você se arriscaria a dizer qual é o negócio perfeito para atender esse público?
Essa pergunta é boa, hein, Márcio? Essa pergunta é boa e, na verdade, é uma pergunta que se eu falar para você que a melhor resposta seria criar um produto na contramão do que hoje já se tem, seria muito vago. Mas eu vou tentar colocar uma outra situação aqui nessa entrevista, que seria: quando nós estamos diante de um público 60 a mais, nós estamos diante de pessoas com muita experiência, muita bagagem de vida, cultura diferente, né? Quando a gente tem isso dentro de um núcleo com mais de uma pessoa em si, você está falando aí de experiências de vida diferentes. E quando eu trago isso para um projeto terapêutico, para um plano de cuidado, ou simplesmente para uma equipe voltado para assistência, eles vão me dar um viés, uma linha de conduta com relação ao cuidado. Quando eu trago isso para um jovem empreendedor que quer desenvolver soluções para essa terceira idade, esse ponto de interrogação que nós temos, ele se multiplica pela falta de experiência que esse empreendedor tem no meio. Mas o que eu acredito, diante desses 14 anos que nós temos de experiência, seria, acima de tudo, você criar produtos e soluções em que a base seja o propósito, a base seja o relacionamento e a base, acima de tudo, seja um legado para a sociedade. Não pensando somente naquele idoso ou naquele público que você está assistindo, porque isso vai mudar com frequência, isso vai mudar com uma constância. Hoje, os idosos que nós atendemos hoje, eles estão diante de um processo também de mudança de hábitos. A Covid mostrou muito isso para a gente, né? Antes da Covid, você tinha um processo de envelhecimento, você tinha uma estrutura, você tinha serviço, você tinha alguns protocolos. Com o processo pós-pandemia, tudo isso mudou, acentuou. Então, esta mudança é constante e ela não evolui na mesma velocidade que o processo de envelhecimento. Então, hoje, o melhor negócio para a economia prateada é você começar a desenvolver camadas preventivas, é você desenvolver soluções simples e, ao mesmo tempo, com resultados assertivos. Fábio, você falou muito sobre a questão da pandemia, né, da Covid-19, que a gente enfrentou aí entre 2019 praticamente até o início do ano passado, foi bem complicado. Fábio, isso acelerou todo o processo, né? As pessoas tiveram que acelerar o entendimento com relação a isso e também esse público teve que se adaptar mais rápido com relação à questão tecnológica, né? Afinal de contas, tinha que pedir comida, tinha que comprar via internet, era a solução que tinha no momento. Então, essas pessoas buscaram também mais conhecimento nesse meio. E lá no comecinho do programa, a gente também falou sobre a mudança de cultura desse público. Você acha que vale a pena apostar também nessa troca também de experiência e também nessa troca de cultura, onde as pessoas com mais de 60 anos podem se adaptar também de uma forma um pouco mais rápida? É claro que cada um tem seu ritmo, alguns são mais lentos e não há nenhum problema nisso, outros são um pouquinho mais rápidos, mas você acha que vale a pena apostar nisso, nessa mudança de cultura e nessa questão da aceleração do conhecimento para que essas pessoas possam usufruir também do empreendedorismo nesse sentido? Sim, é inevitável, né, Márcio? Até porque quando nós passamos pela situação do Covid, muitas frentes e entregas de serviços elas deixaram de ser presenciais e passaram a ser digitais. Você deu um exemplo muito claro disso, uma simples comida, né? Mediante os ambientes que estavam fechados, o acesso seria ou via WhatsApp ou via compras online, né? Mas aí, por exemplo, teve inúmeras pessoas que trabalham com o público da terceira idade e passaram a fazer gestão do cuidado. Eles passaram a ser o quê? Um agente, um porta-voz da terceira idade e começaram a desenvolver essas soluções, ou pelo menos canalizar os pedidos desses idosos, as necessidades e promover a entrega. Então passou a ter atendimentos customizados. Vou dar um próprio exemplo do Uber, né? O Uber, quando começou a atuar no segmento, quando nós tivemos o ápice da pandemia, o que as pessoas estavam buscando, né? A retaguarda do idoso na sua residência de forma assistida, mas ela precisava ser segura o suficiente para não ter o acesso ao hospital, porque o hospital trazia risco. E de que forma você
fazia esses traslados ou esses transportes seguros, né? O Uber, por exemplo, não se tinha uma frente de atendimento voltado para a terceira idade, mas de alguma forma eu presenciei vários motoristas que tiveram um trabalho diferenciado com cuidado, né? Onde ofereceram inclusive serviços de cuidadores atrelados ao transporte para promover isso. Então tudo isso são soluções simples, mas que na prática funcionou de forma consistente, né? Hoje, muitas das vezes o idoso ele tem dificuldade no acesso à internet, mas ele tem uma facilidade, talvez no telefone, né? Smartphones, com aplicativos embargados, com reconhecimento de voz, com reconhecimento facial. Às vezes é muito mais fácil do que simplesmente digitar, né? Então, soluções de transcrever, por exemplo, um áudio em texto e assim sucessivamente. Mas eu acredito muito também que falta um pouco de conteúdo voltado para esse público, né? Não é simplesmente lançar uma tecnologia ou lançar um serviço de suporte. Eu acho que tem que ter também pessoas na linha de frente que vá fazer com que os idosos tenham acesso a esse tipo de comunicação, né? Então, desenvolvimento de cursos, desenvolvimento de palestras, workshops, né? Pequenos grupos, né? Células de pequenos grupos de conhecimento. Cabe a cada instituição desenvolver também esse acesso. O banco, por exemplo, que quer que o cliente dele seja mais digital, ele precisa desenvolver conteúdo para isso. Ele tem que ter uma sistemática de trabalho de compartilhar esse conteúdo. Não adianta simplesmente nós querermos ser tecnológicos, mas não conduzir o idoso para essa linha, não ensinar, não pegar na mão, né? Eu falo muito isso, que hoje nós conseguimos crescer e desenvolver essas soluções e serviços personalizados quando nós estamos lado a lado com o nosso cliente. E eu vejo muito esta necessidade de desenvolvimento, não somente das soluções, mas, acima de tudo, a educação de que forma vai conduzir a isso. Acessibilidade, né, Fábio? A gente tem que pensar muito nessa área. A gente que quer abrir uma empresa para essa economia prateada tem que lembrar que parte desse público lida muito bem com a internet, conseguiu se integrar com a tecnologia, mas tem uma outra parte que ainda tem um pouco mais de dificuldade com relação a isso. Então a gente tem que pensar também nessa questão, né, de quem vai abrir uma empresa, ter um bom saque, né, serviço de atendimento ao consumidor para atender esse público, também ter um cardápio, talvez como um exemplo, mas seja mais fácil de ser lido. Tem que ter essa pegada, né? Com certeza, Márcio. E hoje aqui nós estamos usando um exemplo de acessibilidade no que tange serviços. Mas não podemos deixar de esquecer também a acessibilidade em termos de estrutura, tá? Porque hoje todas as respostas aqui estão sendo dadas considerando um público 50 a mais, consumidor, mas um público independente, né? Um público que tem uma certa dificuldade de aceitação, de adesão à tecnologia, mas que, acima de tudo, ele consegue conduzir a vida dele, né? Mas nós não podemos deixar de lembrar que existe, dentro desse público que movimenta também essa economia, pessoas que vão ter dificuldades de acesso, que não vão ter acesso à tecnologia, até mesmo por decisão, mas de que forma estes ambientes ou essas estruturas ou estes serviços estão preparados para atender essa demanda. Eu acho que existe uma janela de oportunidade e num curto espaço de tempo, porque quando a gente está falando em evolução, né, tecnológica, a gente está falando numa velocidade muito grande, muito rápida mesmo, né? Que de alguma forma nós precisamos nos preparar, tá? Em termos de estrutura física, de estrutura de pessoas, de mão de obra qualificada, de mão de obra, porque lidar com o ser humano, trabalhar diretamente com o idoso, isso antes de ser uma profissão, uma vocação. As pessoas precisam ter essa vocação, ter a paciência, né, de estar ali ao lado, de ensinar, de contribuir, e de que forma eu consigo promover soluções para serviços e produtos voltados para esse público, que é um público extremamente consumidor, mas acima de tudo, fiel. Você, quando fideliza o idoso,
ele está com você por muitos anos. Por quê? Porque ele se sente seguro, ele se sente amparado. Acima de tudo, ele se sente privilegiado. Para você que está acompanhando a gente aqui na nossa entrevista especial, obrigado pela sua audiência. Eu sempre agradeço muito a sua participação, a sua companhia, que é muito importante para nós. Se você perdeu algum ponto da nossa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube, Canal Empreender. Coloca lá na busca que você acha bem fácil, tem esse símbolozinho aqui do canal. Tá? E se você quiser assistir novamente também, é só ir lá e acompanhar a entrevista. A gente se encontra, Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!